Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Talentos que Educam, um podcast que vai falar como a gente olha para o que está certo com professores, com alunos, com pessoas que trabalham com a educação para poderem florescer, estarem mais engajados e terem mais bem-estar no seu trabalho. Hoje, um episódio muito especial com uma professora, coordenadora e coach de pontos fortes, colega minha da comunidade de coach de pontos fortes. Queria apresentar para vocês a Lenora. Bem-vinda, Lenora. Obrigada, Rebeca. É um prazer enorme estar com você, uma pessoa que sempre admirei de longe e de perto. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer gigante estar aqui. Que bom, eu que agradeço. Lenora, conta um pouquinho para a gente do seu histórico com educação. Bom, então vamos lá. Eu entrei na educação através do inglês, né? Então, minha jornada nesse mundo foi através do ensino do inglês lá na década de 90. Comecei a falar inglês, comecei a dar aula, me apaixonei e ingressei, né, fazer letras e me formar, buscar fazer formações nessa área. Mas a minha maior paixão é ver vidas de pessoas mudando através, no meu caso, do inglês. Então, você entrar em sala de aula, você ajudar um aluno a transformar suas possibilidades, foi minha maior paixão pela educação, por me tornar professora. E, lógico, com o passar do tempo, também me apaixonei em transformar vidas de professores, em trabalhar com uma comunidade de professores engajada, forte, interessada. Então, eu também saí um pouquinho da sala de aula, fui trabalhar com treinamentos de professores, com formação de professores, e hoje atuo numa escola bilíngue na área de coordenação. Que legal. E aí você tem uma ponte, né, nessa parte que você trabalhou com professores, que você, além de desenvolver a parte de coordenação pedagógica, você também tem desenvolvido em outras áreas, como coaching e mentoring, né? Exatamente. Eu sempre fui muito curiosa para conhecer o ser humano, para o desenvolvimento humano. Então, a minha jornada na educação também teve muito atrelada a estudos de psicologia, de autoconhecimento principalmente, e autoconhecimento dentro da sala de aula para o professor especificamente. Então, é muito interessante trabalhar com coaching e mentoring, porque a gente vai ajudar o aluno no seu processo de aprendizagem através do trabalho como professor. E aí eu conheci a metodologia Clifton Strengths, de pontos fortes, e fiquei absolutamente apaixonada, né? Porque normalmente as pessoas sempre passam por aquele processo, o que eu estou fazendo bem, o que eu tenho que melhorar, e foca no que eu tenho que melhorar, e fica nesse ciclo, né? E com a metodologia dos pontos fortes, foi aquele olhar diferente, ou seja, deixa eu ver o que eu faço bem e potencializar isso, e isso me ajudar a lidar com os meus demais desafios, né? Então foi uma virada muito interessante, aí eu me apaixonei, e fui fazer a formação na Gallup. Né? Que legal. E aí, como foi para você, assim, né? Quando você descobriu os seus talentos, quando você fez o teste, como que foi para você? Qual foi a tua reação a hora que você leu o teu relatório? Foi a primeira coisa assim, então é por isso, né? Assim, você começa a entender assim, características que eu tenho da minha personalidade, da minha forma de enxergar o aluno, de enxergar o professor, de enxergar o outro, por que eu tomo certas decisões, como que eu funciono, quais são os cuidados que eu tenho que ter com as minhas características mais fortes. Então foi muito, mas foi aquele, então é por isso. E é muito interessante porque as pessoas acham que é meio mágico, não é científico, é uma coisa muito de ciência mesmo. Então, você começa a buscar evidências para certas características e como trabalhar com elas de uma forma que você possa se beneficiar e beneficiar os demais também. Isso foi aquele, então é assim. Eu lembro que quando eu fiz, eu tive, a primeira sensação que eu tive foi, gente, que bruxaria é essa aqui, né? Que me lê, né? Assim, sai um relatório que me lê. Descrevendo melhor do que eu mesma conseguiria me descrever. Mas eu também tive aquela sensação de, mas todo mundo não é assim? Porque aquilo que é tão natural para a gente, tão óbvio, né? Isso aqui é óbvio, é tão normal. Não tem nada especial nisso, né? Só que não é bem assim, né? E foi aonde, eu acho que para mim, a minha virada de chave foi, eu fiz o teste um dia, eu tive a devolutiva no dia seguinte. Tá. E aí, na devolutiva, a pessoa falou para mim, então, mas não é todo mundo assim. Eu falei, não, isso aqui é você, as suas características. Então, isso para mim que foi a viradinha de, opa, peraí, então, se eu amo a sala de aula por causa dessas características, porque eu posso ser quem eu realmente sou e fazer tudo isso, então, todo mundo precisa descobrir isso, né? E aí, a vontade de levar para todo mundo. E aí, hoje, a gente vai falar de um tema específico do teu top 5, né? Que é o tema ativação.
Então, para quem não conhece o tema ativação, eu vou ler a descrição rápida aqui e aí a gente começa a falar sobre ele. Então, Tá. pessoas com forte tema de talento, ativação, podem fazer com que as coisas aconteçam, tornando pensamentos em ação. Elas querem fazer as coisas agora, em vez de simplesmente falar sobre elas. Essa definição faz sentido para você, Lenora? Faz muito sentido. Eu vou falar um pouquinho dos. A gente tem os top 5, né, os nossos 5 principais. A ativação é o meu quinto. Tá. E é muito interessante. É muito interessante, porque eu sou. Descreve como eu sou e como eu normalmente atuo. Não tenho alguma coisa suja para eu fazer, estou fazendo. É simples assim, não tem muita conversa. E eu tenho algumas combinações com os outros 4 anteriores que me ajudam a ir com um certo equilíbrio. Mas descreve muito, assim, tem que fazer um projeto, tem que fazer um estudo, tem que tomar uma decisão, tá tomada, estou fazendo, então descreve muito. Então, você gosta de começar coisas, de colocar projetos em prática, assim, rapidamente? Sim, sempre foi assim, e eu me vejo assim desde pequena, de começar muitas coisas. É desafiador para mim manter a consistência né, porque eu gosto de começar e pôr a vida em movimento. E aí, só que esse movimento tem que se sustentar, né? Então, esse é o meu aprendizado com o meu ativação. Mas ver a vida acontecendo, colocar as pessoas em movimento, colocar os alunos em movimento, é apaixonante para mim. Que legal. E você vê isso na coordenação, por exemplo, que o tema de talento ativação é um tema de influência, né? Então ele tem um impacto sobre outras pessoas. Você percebe que você traz essa energia assim de vamos fazer, vamos começar para as professoras com quem você trabalha? Sim. Eu acho que a educação está muito ligado a você ser apaixonado pelo que você faz, né? E não é uma coisa assim romântica, porque é muito trabalho, né? É um trabalho muito sério e é muito trabalho. Então, encontrar no professor, olhar para ele, olhar nos olhos, não? Você encontrar aquela spark, não? Aquele brilho que consegue ser ativado, assim, o que você gosta, onde você quer ir, quais são os seus sonhos, para ver como que eu vou te ajudar a chegar lá, ou vou te dizer, não consigo, mas pelo menos eu quero descobrir quem você é, o que você quer e como que a gente vai conciliar o que a escola precisa e o que você traz da melhor forma possível. Mas então, essas conversas iniciais, seja tanto no primeiro início de ano ou no início de relacionamento, não? É o que mais assim me toca, porque você olhar no olho da pessoa e descobrir ela e ajudá-la a que ela descubra esse brilho, não, esse prazer de, apesar de todos os desafios do dia a dia, tá lá, não, assim, isso que me motiva, que me move. Então, com certeza, acho que é fundamental na área da coordenação a gente encontrar essa alegria pelo que você faz todos os dias. Pelo menos eu tento, I really try, né? Que legal. E você consegue lembrar, assim, de algum momento, né? Você falou que você lembra dessa questão sua de começar muitas coisas desde de novinha. Você lembra de alguém que reconheceu isso em você? Talvez um professor, talvez alguém da sua família, essa coisa do impulso de agir? Isso é uma coisa que eu sempre escutei do meu pai, né? Ele sempre foi uma pessoa que acreditava muito nas filhas e não punha barreiras, tudo era assim, nada era fácil, mas tudo era possível, né? Então ele sempre foi uma pessoa que não me permitiu me limitar por medos ou por dificuldades. Mas eu lembro de um momento específico na minha carreira, porque a ativação dele é muito ligada a você, não sei, mas eu vou fazer mesmo assim, vou descobrir fazendo, né? Ele não, você tira barreiras da sua frente e vai fazendo até que você descobre o que você precisa e vai atrás do que você precisa para conseguir. E eu lembro no momento, quando era mais novinha, assim, né, umas décadas atrás, em que eu fiz uma mudança de empresa, fui trabalhar numa empresa francesa, e na conversa de contratação me foi pedido assim, várias documentações, várias coisas que eu não tinha ideia do que estava falando, mas assim, com certeza. Mas eu fui dizer, não, eu vou conseguir, tenho, sim. E eu fui anotando tudo que eu precisava conseguir, sem saber exatamente o que ele estava falando, mas eu não foi uma limitação para mim. Falei, bom, não sei, mas vou descobrir. Simples assim. Então, eu anotei tudo, saí de lá, fui no meu contador, falei, preciso disso, pelo amor de Deus. E eu lembro, isso me marcou muito, porque se eu tivesse titubeado, se eu tivesse, não sei, não tenho, eu não teria conseguido o que eu precisava conseguir naquela época. Então, é um aspecto de você não se limitar pelo desconhecido. Você vai e vai descobrindo o que você precisa. Não significa que eu não vou com medo. O medo existe, mas a gente vai apesar disso, né?
Sim, tem um impulso maior, né, do que o Tem medo, uma força maior, né? que é o do agir. E assim, são modos diferentes da gente fazer as coisas. Tem Uhum. temas de talento que precisam pensar muito, se preparar, se programar para depois tomar uma decisão, né? O Uhum. ativação ele vai tomando decisões ao longo do caminho, né? E eu preciso dele, porque o meu primeiro talento é o estudioso e o input. E então, eu sou uma pessoa também que eu preciso aprender alguma coisa, livros, conhecimento, eu começo a coletar muitas coisas e a ativação me faz agir, não ficar só, né, no intelectual, no plano das ideias. Então, é muito importante para mim, para eu sair do papel, para eu sair dos projetos. Que Me legal. ajuda bastante. E o que você assim, gosta muito no ativação? O que você ama no seu ativação? Acho que tem dois aspectos. Um é me ajudar a sair do plano das ideias no âmbito mais pessoal, né, do meu próprio desenvolvimento. Então, acho que para mim é muito importante. E o outro, eu visualizo ele muito como, sabe aquela gota que cai num lago e você vai vendo ondas, né, acontecendo? Eu enxergo ele muito dessa forma. Então, uma ação que você faz e você começa a ver o efeito disso, seja no pequenininho, no grande. Então, eu posso trabalhar com um professor, que é uma coisinha só, mas esse professor tem 100 alunos. E esses 100 alunos são 200 pais. E aí você vai vendo aquilo se espalhar ao seu redor. Então, eu enxergo muito o ativador. Esse é o aspecto que mais me encanta nesse sentido. O âmbito de atuação dele pode ser muito grande. Uhum. E vai muito ao encontro da definição do domínio, né? Da questão do impacto, né? São pessoas motivadas Exato. pelo impacto, de alcançar um grande número, de alcançar um grande público, né? E Uhum. como que você vê isso, assim, na tua experiência quando você esteve em sala de aula? Você tem algum exemplo, assim, de como a ativação manifestava ali? Porque eu imagino que talvez o planejamento de aula não fosse uma coisa que você passasse tanto tempo fazendo o planejamento, né? Mas mais ali na aula, na sala de aula, como que era isso? Eu tive um pouco dos dois lados. Eu acho que pelo estudioso, tudo bem, também tem que ser muito bem cuidado e tem uma base bastante forte. Isso me ajuda também. Acho que é importante isso para mim. Mas na sala de aula, é colocar também o aluno em movimento, no sentido de se responsabilizar pelas próprias escolhas. Tá. Então, eu já trabalhei uma época com criança, com adolescente e com adulto, e cada faixa etária tem a sua especificidade. Então, para o adulto, por exemplo, que é aquele que sempre, não vou conseguir, não sei, eu tenho medo, tenho vergonha, não quero errar, está em uma outra fase da vida, muitas vezes já resolvido no português, e aí no inglês volta a ser iniciante, é um processo desafiador para o adulto. Então, é quando a ativação contribui no sentido de também colocar esse aluno em movimento, não deixar ele se bloquear por barreiras que não existem, na verdade. Então, é ajudar ele a enxergar suas possibilidades, que tudo, assim, são fases e momentos, mas mais do que tudo são escolhas. Então, o que dói mais? Né? Eu não saber o inglês ou eu reconhecer que não sei, mas ir atrás que eu preciso? Né? Então, o fazer escolhas também. E a mesma coisa para adolescente, dentro do seu âmbito, do seu mundinho, e criança é um pouquinho mais tranquilo, mas para adolescente e adulto é muito interessante essa característica de ajudá-los a ampliar o olhar e agir, né? Tomar e se responsabilizar pelas próprias escolhas. Essa era uma frase minha muito comum na sala de aula. Então, vamos fazer, escolheu, agora né, vamos em frente. Uhum. E você vê assim, como que você lida com esse momento, né, entre a ideia e a execução? Então, teu estudioso, teu input pega toda a informação que precisa. Como que é esse caminho da ideia, do conhecimento para a execução? É uma coisa rápida para você? Como que acontece? Normalmente é uma coisa rápida, né? Depois, às vezes eu tenho que voltar um pouco, né? Voltar para o plano das ideias e revisitar e fazer novas escolhas, mas normalmente é um processo bem rápido. Isso quando eu estou fazendo algum projeto que começa mais sozinha, ok, tranquilo, porque eu vou no meu ritmo e está tudo bem. Quando eu já trabalho mais em equipe, em grupo, aí eu tenho que tomar certos cuidados, porque às vezes também pode dar a sensação de atropelar, né? Atropelar o outro ou não ouvir o outro. Então também é um cuidado, e eu sou apaixonada por escuta ativa. Então é uma coisa que na minha vida é muito importante, que eu sempre
quero aprender a fazer cada vez melhor, né? Então, como tem que fazer uma coisa, já estou fazendo, calma, respira, porque tem outras pessoas envolvidas com ritmos diferentes ou com outras ideias, né? Então, eu preciso também, uma das coisas, quando a gente vai ficando um pouco mais maduro na vida, né, você começa a valorizar mais que o trabalho em equipe é muito mais forte do que o trabalho sozinha, né? Então, é muito mais interessante, é benéfico para todo mundo, mas é muito mais interessante você conseguir trabalhar em equipe de verdade do que você ir sozinho, né? Você é mais forte junto, né? Assim, você falou essa questão da escutativa, né? Eu estava lendo um livro esse tempo atrás que falou sobre a história da escutativa. Não sei se você sabe, que foi da Segunda Guerra Mundial, quando os soldados que voltaram para os Estados Unidos estavam muito agressivos, violentos e tal, e os psicólogos foram tentar entender o que era, né? Mas eles não falavam. E aí teve um psicólogo especificamente que começou uma abordagem de vamos ouvir sem julgar, né? Vamos ouvir sem julgar. E os soldados estavam revoltados que as pessoas estavam vivendo uma vida normal. E eles tinham vergonha de falar isso, né? Que as pessoas estavam vivendo uma vida normal e eles tinham passado por um trauma muito grande. Então, a escutativa tem muito a ver com essa coisa do sem julgamento. E que eu acho que ela conecta muito bem com a metodologia, que é você entender, poxa, as pessoas são diferentes. Elas têm talentos diferentes, elas têm ritmos diferentes, né? Sim. E você falou agora essa questão do cuidado que a gente tem que ter, né? A gente sabe que os talentos são neutros. Então, eles podem ou não ser utilizados produtivamente. Então, quando a gente pensa na ativação, você já falou alguns temas aí que você já pensou, tanto para você quanto para as outras pessoas. Pensa assim, alguém que descobriu agora os talentos, né, e tem ativação no top 5, qual que você acha que é o principal cuidado ou o maior cuidado que tem que ter alguém que tem ativação? Acho que o primeiro passo é trabalhar na sua comunicação, como que você vai comunicar suas ideias, porque às vezes está tudo tão claro na nossa cabeça que você acha que para o outro também está claro, mas não é necessariamente assim. Então, essa habilidade de você conseguir verbalizar o que você está querendo, construindo ou visualizando é muito importante. Então, sempre cuidar da comunicação. A comunicação é um mistério muito, assim, algo muito interessante de você perceber, porque às vezes a gente fala e o outro entende outra coisa completamente diferente. Então, até estudar um pouco de técnicas, né? Como que eu checo, né? Checo o entendimento do outro, checo como eu vou falar e verbalizar as minhas ideias. E saber escutar, né? Saber dar voz para o outro também, né? De uma forma que você construa um ambiente de segurança em que as pessoas realmente consigam falar, se expressar, sem medo de ser julgado, né? Não é questão de ser certo ou errado, é simplesmente ter ideias sem medo. Acho que construir isso no seu ambiente, na sua vida pessoal e no seu ambiente de trabalho é muito importante. Então, como você se comunica e a qualidade dessa interação que você constrói no ambiente de trabalho. Excelente. Talvez eu nunca tinha pensado nisso, na questão da ativação da comunicação, como que eu passo o que estou na minha cabeça, ou o que eu já estou fazendo. Às vezes as pessoas não entendem isso, vê a pessoa já está ali fazendo. Não, mas é porque eu já bolei aqui, eu já comecei. Né? Como é que você explica para as pessoas que o seu começar faz parte também do planejamento? Eu lembro, assim, uma situação de trabalho em que eu tinha o meu gestor e cinco colegas que nós trabalhávamos juntas, nas reuniões que ele ia pedindo certas coisas, a gente já estava fazendo. Então, ele terminava a reunião, tipo, precisa extrair dados de tal coisa para fazer uma análise, os dados estavam prontos no final da reunião. Então, ele ficava sempre assim, não adianta nem eu falar para prazo, porque eu sei que vai acabar a reunião, vai estar pronto. Então, é isso. E tudo bem, porque a gente se conhecia e se entendia. Então, sabia, vamos extrair os dados e trazer aqui, aí o outro vinha analisar, e o outro vinha complementar. Então, era um trabalho muito harmônico nesse sentido. Então, construir essa harmonia com seus colegas, assim, não tem preço. Legal. E eu acho que isso talvez seja uma dica, né, para a gente dar para professores para perceber isso nos alunos, né? Sabe aquele aluno que às vezes você dá o exercício, você nem explicou o exercício, ele já começou a fazer. Exato. Né? Isso pode. Às vezes já dá bronca porque começou e não está ouvindo.
né? Isso pode ser um exemplo de ativação. Eu era o tipo de pessoa que eu não esperava a instrução. Uhum, Eu já exato. estava ali fazendo. Você sabe que você me lembrou uma situação muito engraçada. Uma vez na minha escola, eu quando criança, né? Eu tinha fichas de exercícios que a gente recebia toda segunda-feira para fazer até sexta. Eu recebia na segunda, fazia tudo na segunda. E uma vez eu fiz isso e fui entregar para a professora assim, radiante de felicidade. Levei uma bronca, mas uma bronca tão grande que eu olhava para você, nunca mais vou fazer nada que ela pedir para mim. Acabou. Porque eu fiz todas as fichas, ela não tinha o que fazer comigo o resto da semana, porque eu já tinha feito tudo. Uhum. Então, isso me marcou emocionalmente. Falei, nossa, mas eu fiz tudo e não levei bronca? Que história é essa? Então, para o professor conhecer, é muito interessante, porque, claro, no primeiro momento, quando um professor conhece seus próprios talentos, ele vai se entender melhor, saber como ele funciona melhor, mas ele também, aos poucos, vai transferir esse olhar para o aluno. E isso é meio mágico, né? Porque você começa a fazer o seu planejamento de uma forma diferente, você começa a lembrar, aquele aluno tem essa característica, aquele lá parece ter aquela outra. Então, você começa a fazer combinações mais intencionais em sala de aula. E ter intencionalidade em sala de aula é uma ferramenta bastante poderosa. Sim. E então, como é que eu extraio o melhor dos meus alunos? Para a minha aula ser melhor. Então, é o aluno ter a oportunidade de fazer o que ele faz de melhor e eu também ter a minha aula cada vez mais rica, cada vez melhor. E ter paz de espírito, né? Assim, ter mais leveza no seu próprio, assim, na entrega da sua aula, na sua própria prática pedagógica, né? Mas a gente sabe, né? Eu e você, a gente sabe que só vai acontecer isso, só vai chegar no aluno depois que passar pelo professor. Sim. Não tem como eu dar uma coisa que eu não tenho. Se eu não enxergo os talentos que eu tenho, as características que eu tenho, esses riscos, né? Eu vejo, puxa, os dois lados da mesma moeda de Sim. eu ter o impulso por agir, eu levar as pessoas a se colocarem em movimento, ao mesmo tempo que eu tenho que tomar cuidado para não atropelar, para não fazer as coisas sem pensar muito. E aí eu tenho que entender que tem esses dois lados. Então, para o meu aluno, às vezes eu só vejo o defeito dele. Mas o defeito é um talento que está mal utilizado, que não está sendo produtivo. Exato. Então, eu acho que é uma das nossas buscas, né, Rebeca, assim, de conseguir levar para essa comunidade de professores ou para o ambiente educacional, na formação de professores. Imagina se numa universidade eles forem inteligentes o suficiente para trazer isso na formação de professores. Né? Porque quanto mais o professor se conhecer, melhor ele vai ter ferramentas mais eficazes para conhecer o seu aluno e como trabalhar, porque o aluno é uma pessoinha, assim, é uma pessoa, né? Está lá na tua frente, são várias pessoas, então vai ter sempre aspecto humano e psicológico ali no meio da sala de aula, não é só matéria, não é só estratégia de divisão de grupo e coisas assim. Então, lidar com pessoas é complexo, né? Sim. Você começa lidando consigo mesmo e depois com o outro. Né? Exato. E falando em lidar consigo mesmo, né? Geralmente quem tem ativação tem um ritmo mais acelerado. Como que você lida com professores ou com alunos que precisam de mais tempo para pensar, para planejar, para se preparar antes de agir? Para a gente que tem ativação parece uma loucura isso. Então, assim, se preparar antes de agir, você começa a agir, né? Como que você lida com essa situação? Eu tenho uma vantagem que eu estou numa fase da vida um pouco assim, mais madura, digamos assim, né? Em termos de idade mesmo. Então, você também acaba ficando um pouco mais paciente nesse sentido. Então, para mim é um exercício respeitar o ritmo do outro, né? Então, acho que quem mais, vou pôr entre aspas, não sofre com isso é meu marido, que em casa, né, tem um pouquinho mais de paciência, então é mais divertido nesse sentido. Mas no âmbito de trabalho, no âmbito da sala de aula, sempre paciência e respeito. Porque eu já fui aluna, eu já passei pelo outro lado, já fui incompreendida como aluna por causa da minha velocidade. Que também tem as suas barreiras, né? Então tem sempre os dois lados. Mas, então, acho que paciência e respeito são muito importantes, mas muito. E eu não uso nem a palavra empatia, porque para mim é maior do que ser empático. Né? É mais do que isso. É você realmente... Primeiro, respeito. Respeito é meio que não negociável na vida e na educação, assim, é não negociável mesmo. Porque sempre vai ter uma pessoa que vai ter características diferentes de mim. Então, eu tenho que, se eu sou professora, se eu estou coordenadora, eu tenho que compreender o ser humano, eu tenho que estudar o ser humano para poder ensinar alguma coisa.
Então, acho que para mim começa por aí. Eu fico impaciente, eu fico assim, respirando comigo mesma, eu olho, fico assim, contando até 10 em alguns momentos, mas aí eu lembro do poder, assim, do impacto que isso tem quando eu consigo, né? Tá tranquila, respeitar, eu vejo o outro se desenvolvendo, as coisas acontecendo na cabecinha do outro, isso também é muito recompensante, é muito gostoso de você testemunhar isso. Então, acho que isso me ajuda. Legal. E a gente vê também, assim, às vezes tem um outro talento que ajuda a gente a fazer essa combinação. Eu lembro que eu atendi uma pessoa uma vez, dei coaching com uma pessoa que tinha intelecção, analítico, imparcialidade, crença, e aí quando eu fazia uma pergunta, ele até fechava o olho. Ele fechava o olho para pensar, para responder. E aí eu tenho ativação e comunicação. Então, o silêncio para mim era uma coisa. Eu queria preencher aquele silêncio. Então, eu sentava, a gente fazia online, eu sentava em cima da minha mão e eu ficava pensando: fica quieta, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Porque o que ele trazia era tão profundo, era tão insightful, assim, tinha tanta coisa naquilo, não era uma resposta rasa. Então, o estudioso que eu tenho também no top 5 ficava ansioso para ouvir, para aprender. O que vai vir aqui de conhecimento, né? Exatamente. Mas legal. Era um exercício para mim, porque sim, era 2, 3 minutos, imagina, de silêncio, com ele com o olho fechado, assim, pensando. Então, para mim, foi um exercício muito grande de, sabendo, quando você espera, vale a pena. Quando você... Que legal. Vale a pena. Bem interessante, né? E você falou da questão da sustentação das coisas. O ativação, às vezes, tem esse risco, dependendo dos outros talentos que tem, a ativação começa. Mas e aí, como é que você continua? Como é que você cria coisas que são sustentáveis ali, consistentes? Isso eu tenho, assim, por um lado, acho que sorte nesse top 5, não? Porque eu tenho também, além do estudioso e do input, eu tenho realização e tenho conexão. Então, acho que isso vai me ajudando a equilibrar. Mas eu trago muito para a minha vida a questão da consistência. Então, tem 2 valores muito importantes para mim, que acho que me ajudam a que essa ativação perdure, né? Que é a questão da consistência, e outro é um valor que é se você se falou, faz. Né? Que isso eu aprendi com o Jerônimo Telmo, que eu adoro de paixão. Então, ele tem um livro que chama, tem esse título, né? Então, é uma coisa que parece meio bobinha, assim, mas para mim é muito séria. Se eu vou falar alguma coisa que eu vou fazer, senão não vou falar. Porque para mim, a minha palavra, ela tem um peso, é sério, é um negócio muito sério para mim. Então, acho que isso é uma forma de sustentar. Então, quando eu me comprometo com alguma coisa, eu vou fazer, eu vou levar até o fim. Senão, eu não vou me comprometer. Então, são valores, assim, que isso também tem muito a ver com a minha questão de conexão, de realização, e a forma como eu enxergo a própria vida. E você vai adquirindo certas coisas ao longo do teu desenvolvimento, né? Então, quem trabalha com desenvolvimento humano, com coaching, e a gente tem a sorte de conhecer os pontos fortes, isso super encaixa, porque sustentar esses projetos, para mim, é uma coisa que sempre foi meio, ao longo da minha adolescência, na vida inicial adulta, meio largado. Eu começava muitas coisas e terminava poucas. Então, eu era conhecida por, quer que alguma coisa aconteça, chama a Leonora, a gente vai e faz, e depois alguém termina, porque eu já estava preocupada com outra coisa, eu queria fazer outro projeto, eu queria começar outra coisa. Eu sempre adorava dar start nas coisas. Mas agora o meu start, ele tem que, se eu estou envolvida, porque é muito também a marca que você deixa no mundo. Né? Por onde a gente passa, a gente vai deixar, fica algo, né? Um impacto numa pessoa, ou no aluno, principalmente, ou numa família. Então, é sempre interessante lembrar disso, né? E vai ser sempre um exemplo para os alunos e um exemplo para os professores. Então, tudo que a gente faz tem alguém que pode aprender, não seja algo positivo ou não, mas alguém vai aprender com o que a gente está fazendo. E assim como a gente sempre aprende com quem passa na nossa vida. Então, acho que isso é o que me ajuda a tentar sustentar. Não sempre que não é desafiador, que continua sendo, mas a gente vai lidando com esses desafios, né? Mas é a questão da consistência
e falou, faz. Legal, legal. É interessante como você consegue agregar os valores que você tem nos talentos e de mesmo que seja um talento que é a ativação e consistência, parece que não combina. Mas se você tem esse valor, você consegue aplicar ele no seu ativação, né? Você tem responsabilidade no top 10? É alto? Ele é alto e o crença também é alto. Você falou de valores e de... São coisas muito sérias para mim. Que legal. E você, a gente fala na metodologia, né, sobre a gente manter os talentos energizados ou nutridos, né? O que você acha que alimenta o teu ativação? Que fala, nossa, isso aqui realmente dá uma força para eu continuar começando projetos, para eu continuar querendo impulsionar as pessoas. O que você acha que alimenta a tua ativação? Eu acho que isso está muito ligado às crenças que eu tenho e a forma de enxergar a vida, né? Assim, eu sou apaixonada por recomeçar, e até mesmo a questão da educação, são ciclos, né? Todo início de semestre, todo início de ano é a mesma coisa, entre aspas, mas é um novo ciclo. Eu adoro terminar ano e começar ano. Então, vai chegando essa hora, né, outubro, novembro, assim, tá na hora de acabar para eu começar de novo e fazer melhor o ano que vem. Então, esse reinício de olhar o que funcionou esse ano, o que foi bom, o que não foi bom, vamos melhorar para o ano que vem, é algo que me move há mais de 25 anos na sala de aula e trabalhando com professores. Então, nunca é igual, né? Porque as pessoas que estão comigo vão ser diferentes, né? Os alunos mudam na virada do ano, os professores mudam na virada do ano. Então, é sempre tudo muito novo. Então, acho que esse eterno recomeçar, para mim, é fascinante. Eu adoro. É uma coisa que realmente me ajuda a nunca estar, tem que fazer de novo, assim, tem, perfeito, então vamos começar de novo de uma nova forma. E o estudioso também me ajuda, porque eu adoro pesquisar, adoro estudar, adoro ver o que está acontecendo, quais são os livros novos, né? Livro para mim é um problema muito sério. Então, assim, o que tem, o que eu posso trazer de mais interessante para o professor, quais são as, não necessariamente novas metodologias, não isso, mas assim, maneiras diferentes, pequenos ajustes que a gente pode experimentar na sala de aula. Então, é essa paixão pelo novo, né? Isso é para sempre. Legal. E como que você traz isso para o professor? Assim, como que você contagia? Porque eu imagino que você observa o professor, aí você vai pesquisar alguma coisa para você poder ajudar ele a aplicar aquilo, a colocar em prática. Como que você contagia ele para estar nessa mesma energia do novo? Eu acho que a primeira coisa é você realmente gostar do que você faz, né? Tem muitas pessoas... Eu não escolhi entrar na educação, aconteceu. E aí eu me apaixonei, né? Mas muitas pessoas com as quais eu trabalho escolheram ser professores, escolheram estar nessa profissão. Então, a conversa sempre começa, o que te trouxe para cá, o que você quer construir. E eu acho que o que começa a gerar, o poder das perguntas é muito importante numa conversa com o professor. E ajudá-lo a entender o que você quer da tua vida aqui como professor. Não aquilo daqui a 5 anos que você se vê, não é isso, é mais assim, olhar para o professor, é como se fosse olhar para você, por exemplo, Rebeca, e ver se assim, você quer ser referência no quê na tua área? Porque normalmente o professor não se enxerga como referência de nada no seu campo de atuação. Eu dou aula de matemática, eu dou aula de física, eu dou aula de história, mas mas então você vai ser referência em professor de história de fundamental. Você vai ser referência... E aí eles começam a olhar para a própria vida e, bom, existem possibilidades que eu não explorei ainda. O que eu quero? E aí essas conversas são muito... É apaixonante para mim, porque você começa a ver uma vida com muitas possibilidades se abrindo. Então, é realmente estar com o professor e conversar sobre as possibilidades, não é só a matéria, não é só sobre a aula, não é só sobre como que ele escreveu, não, são ferramentas, são técnicas que são fáceis de trabalhar, mas o material humano, que acho que precisa ser mais trabalhado para que ele entregue uma aula melhor e esteja mais feliz na sala de aula, apesar dos seus desafios, que são muitos. Né? Sim, e quando a gente traz, né, o Clifton Strengths, né, ou qualquer outro teste que vai mostrar o que tem de certo com o professor, fica mais fácil dele entender, beleza, eu tenho essas características, como é que eu vou usar essas características da melhor forma na minha aula, né? Porque eu acho que tem muita comparação, não sei se em outros ambientes tem tanta comparação como tem
na educação na escola. Ah, porque tal professor faz assim. Ah, porque tal professor faz assim. E aí a gente fica mirando sempre no tal professor e nunca nas minhas características, nas nossas características, né? Pode falar. E assim, não existe receita, né? Acho que isso é uma das. Cada professor vai ter o seu jeito, a sua característica, a sua didática, mas não existe receita. Então, quando o professor sente, ok, eu posso experimentar, posso entender como eu funciono para ver, experimentar formas em sala de aula que sejam mais naturais para mim, mais confortáveis. E aí a gente vai combinando sempre as duas coisas, que também não é. A realidade é uma escola, tem a sua, né, as suas características pedagógicas, tem que seguir certas coisas, tem prazos, tem calendário, tem prova, isso não vai mudar. Mas o como eu me encaixo em tudo isso eu tenho poder, eu tenho acesso a trabalhar, eu consigo controlar um pouco. Então, e é aí que o professor normalmente não tem a oportunidade de enxergar ou de trabalhar. E é onde justamente ele tem controle, né? Então é muito interessante. E é o que vai fazer bem para ele. Exato. Né? Eu costumo dizer que fazer o que você faz bem te faz bem. E traz leveza, né? Traz muita leveza para o seu dia a dia. Né? Quando o professor tem a oportunidade de usar, e aí as métricas da Gallup mostram isso, quando você tem a oportunidade de fazer o que você faz de melhor todos os dias, você é 6 vezes mais engajado no trabalho, 3 vezes mais qualidade de vida. Então, tem tantos índices tão positivos, tão produtivos, né? E eu acho que a gente tem uma característica muito similar, e agora pensando no ativação, de querer começar isso na educação, de querer levar isso para a educação, por pensar o quanto que os professores estão precisando disso e o quanto que os alunos também estão precisando. E as escolas se beneficiariam enormemente, porque teriam uma equipe docente engajada, feliz, sem tanta assim troca, né, de professores. Então, é um investimento inteligente, diríamos assim. Sim. E se for pensar a longo prazo, isso vai chegar nos alunos, vai alcançar os alunos. Né? Tem uma universidade nos Estados Unidos que trabalha, né? Todos os anos o aluno se matricula, ele recebe o Clifton Strengths. A primeira tarefa dele é ele fazer o Clifton teste. A Universidade do Tennessee. E aí ele vem, o primeiro semestre da faculdade, ele tem uma aula sobre Clifton Strengths. E já foi trabalhado aí com mais de 30 mil alunos, 1.500 professores e funcionários da universidade, então não é só os alunos, tem todo um contexto, os professores trazem isso para as aulas dele, até da matéria que não é só de Clifton Strengths, e a vice-reitora deu uma entrevista para o CEO da Gallup, eles aumentaram a retenção de alunos para 92,5%. Está vendo a inteligência do processo. Uma pessoa que tem visão, né, que implementa isso. Porque eles se sentem pertencentes, eles podem ser quem eles são, tanto os alunos quanto os professores. Eles têm um papel, todo mundo nessa universidade é chamado de voluntário, porque ela fala que todo mundo tem alguma coisa para contribuir com a outra pessoa. E a atividade final dessa matéria que eles fazem na faculdade é escrever um manifesto para falar como que os talentos deles vão aparecer, vão show up na universidade todos os dias. Então, com o que eles vão contribuir? Olha que significativo é isso. Para que a pessoa vai querer ir embora? É lógico. E isso que você fala é muito interessante, né? Com o que a pessoa vai querer contribuir. Porque às vezes as pessoas, eu já escutei algumas pessoas falando, tá, mas eu vou fazer esse teste e vai justificar como eu sou e ficar nisso. Não, muito pelo contrário, né? Você vai justamente descobrir o que você faz de melhor, como você pode contribuir para a tua própria vida, para a tua família, para o teu casamento, para o teu ambiente de trabalho. Então, está atrelado a isso um senso de responsabilidade e de comunidade e de uma vida melhor em todos os âmbitos. É muito, muito interessante. Então, a gente, quando consegue conversar com as pessoas sobre isso, divulgar mais, não pontos fortes, entender que não é um teste qualquer, não é simplesmente saber quais são os meus top 5 sem enfeite, fica ali. Não. Trazer isso para a vida, trazer isso para o seu dia a dia. Um outro exemplo mais pessoal, esportes nunca foi uma coisa muito forte na minha vida. Mas, como eu tenho a questão da ativação e eu quero consistência, né, é algo que eu encontrei que eu amo e agora toda semana tem uma meta de semanal, então vamos fazer, e tem a minha tabelinha para eu ticar
fui, está cumprido, meta, né? Realização. Exato, para realização eu preciso dessa concretização dos meus planos, né? Uhum. Então é muito interessante. Então, essa divulgação também que você está fazendo dos pontos fortes, assim, thank you, porque ela é fundamental. Eu acho que faz parte, desde quando eu comecei a trabalhar com essa metodologia, eu tenho um print de uma mensagem que eu mandei para o Vinícius, para o meu marido, que foi quem me apresentou a metodologia, depois da minha sessão devolutiva. Eu falei, olha esse livro que eu achei, que é o Teach With Your Strengths, da Gallup. Eu comprei no mesmo dia, ó, ativação, né? Ativação estudioso, queria aprender, devorar tudo, eu comprei o livro e eu falei para ele assim, ó, eu falei, todo professor merece isso. E aí eu falei, imagina levar isso e tal. Eu nem sonhava que eu ia fazer a formação, que eu ia trabalhar com isso hoje como principal. Então, mas foi muito da ativação ali, de nossa, isso aqui foi maravilhoso, eu quero levar para todo mundo, né? Então, eu acho que a gente tem um caminho longo para percorrer, mas vozes como a sua, de explicar para o professor os benefícios que ele vai ter, porque eu acho que é isso, os professores não estão procurando mais trabalho, eles estão procurando agora alívio. E essa metodologia, ela traz alívio e resultado. É uma combinação que é muito boa, e a gente só precisa explicar o que é. E isso aqui é uma das formas da gente conseguir explicar o que é. Então, Lenora, obrigada por contribuir aí com a gente, por estar contribuindo com esse desenvolvimento de pontos fortes na educação aqui no Brasil. A gente tem muito trabalho para fazer. E a gente está... fico muito feliz mesmo de ver mais pessoas, né, outras professoras, coordenadoras se envolvendo com essa metodologia. Então, obrigada mais uma vez pelo seu tempo, por compartilhar, pelo seu conhecimento aí muito rico em educação como um todo. Obrigada, viu? Obrigada a você, Rebeca. Assim, você mora no nosso coração desde sempre. Também é muito inspirador acompanhar o seu desenvolvimento, o seu trabalho. Assim, você é restless, assim, incansável. E isso é muito gostoso e bonito, não? E eu conheci você através do seu esposo, então, assim, um abraço grande para ele também. E parabéns pelo trabalho. Eu acho que é algo que vale muito a pena. Divulgarei para todas as pessoas que eu conheço e estamos juntos, né? Quem sabe o que precisar, conte sempre comigo. Muito bom. Gente, obrigada mais uma vez por estarem com a gente nesse episódio que foi super especial. Passou voando, uma delícia de conversa. Se você gostou, deixa o seu like aí, a sua curtida, se inscreva neste canal, que semana que vem tem mais um episódio do Talentos que Educam. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bye, bye.